Digníssimos e digníssimas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pop Reverso. E hoje eu vou citar aqui 10 grandes filmes que são cinebiografias de músicos famosos. Então vamos lá! Vou começar essa lista com o filme A Fera do Rock, de 1989. Esse filme é uma cinebiografia do grande Jerry Lee Lewis, que é um dos pais do rock, juntamente com Elvis Presley, Chuck Berry e Little Richard. Temos aqui uma atuação hipnótica por parte de Dennis Quaid, que faz todo aquele tipo bad boy, e a gente fica até com vontade de ser tão bad boy quanto ele. Esse filme tem um clima meio sessão da tarde, o que pode incomodar um pouco em algumas cenas, mas ainda assim ele passa bem a sua mensagem e passa bem a personalidade difícil do Jerry Lee Lewis, como um cara que era sombrio, meio imprevisível e também imoral, como a gente pode perceber, por exemplo, no fato dele ter se casado com a sua prima de 13 anos, que aqui é interpretada pela Winona Ryder. É um filme muito interessante, divertido e as músicas também são muito bem mostradas, por isso eu dou nota 9. E agora, Johnny e June, de 2005. Esse filme é uma cinebiografia do grande cantor country Johnny Cash e a sua companheira June Carter, que aqui são interpretados respectivamente por Joaquin Phoenix e Reese Witherspoon. Ambos são personagens multifacetados e a química entre os dois é maravilhosa, notável mesmo. Destaque para o belo e abrangente cenário daquela época, que te faz querer voltar no tempo para viver aquela época tão prolífica para o rock and roll e também para o country. Algumas vezes ele parece esquemático na parte amorosa, na parte do problema que o Johnny Cash teve com as drogas e na parte dos problemas familiares dele também. Mas o James Mangold faz um bom trabalho e torna a experiência bem fluida e bem agradável. É como se cada música harmonizasse bem com cada situação mostrada no filme, gradativamente. É um ótimo filme e bem completo. E eu vou dar uma nota 8. E agora vamos a um filme nacional, Cazuza, O Tempo Não Para, de 2004. Esse filme conta a história do grande cantor Cazuza, desde os seus tempos no Barão Vermelho até os seus últimos dias. Ele tem um ritmo pulsante, quase espontâneo, algumas vezes não tão cinematográfico, mas ainda assim cheio de vida. Eu só acho que ele poderia ser um pouco maior e um pouco mais completo. Daniel de Oliveira faz uma atuação simplesmente sensacional como Cazuza, apesar de que os outros personagens são tão insossos quanto comida de hospital. Apesar dessas irregularidades que eu citei aqui, é um filme bem interessante, é bem emocionante e tem uma bela mensagem sobre você optar por uma vida mais intensa e mais meteórica, incluindo as suas consequências possivelmente desastrosas. É por isso que eu dou uma nota 7. Agora eu vou falar sobre The Runaways, Garotas do Rock, um filme de 2010. Esse é um filme que poderia ser ainda mais intenso e ainda mais perigoso do que já é, mas que ainda assim tem todo um diferencial e um frescor por mostrar uma banda de garotas que surgiu no final dos anos 70, uma época dominada pelo punk masculino, e elas representaram justamente o início do punk feminino. Kristen Stewart e Dakota Fanning têm uma ótima química como as duas líderes da banda, respectivamente Joan Jett e Sherry Curry. Outro grande destaque vai para a atuação absurda do Michael Shannon, que faz o empresário meio maluquinho delas, que era o Kim Fowley. O cara é tão bom que dá vontade de assistir todo um filme sobre ele. Eu garanto que ao final do filme as músicas da banda vão ficar na sua cabeça, especialmente Cherry Bomb. É por isso que eu dou uma nota 8. Agora eu vou falar sobre o filme La Bamba, de 1987. Esse é um exemplo de filme em que menos é mais, pois conta a história meteórica do cantor Rich Valens, que fez muito sucesso nos anos 50, especialmente com a sua música La Bamba, que vocês devem conhecer. Nós temos aqui uma bela e comovente atuação por parte do ator Lou Diamond Phillips. Como se trata da história de um cantor que foi uma figura meio secundária no rock dos anos 50 e como ele morreu muito cedo num trágico acidente, então é importante que o filme tenha esse tipo de simplicidade e nisso ele acerta em cheio. É uma linda homenagem e por isso merece uma nota 8. Agora eu vou falar sobre Ray, de 2004. Esse é um filme sobre o importantíssimo cantor americano Ray Charles. Não é dos meus favoritos, pois ele é um tanto burocrático e pretensioso na sua história que envolve todas aquelas fases de crescimento, auge, problema com drogas, queda e recuperação. Além de ter algumas coisas meio melodramáticas demais que provavelmente vão deixar vocês com diabetes. Mas por outro lado, a atuação de Jamie Foxx é uma das melhores nesse quesito de cinebiografias. Detalhe que a atuação grandiosa dele acaba enaltecendo as músicas. Pode-se dizer que há um filme dentro do filme, e esse filme no caso é o próprio personagem Ray, que é bem hipnotizante em essência. E é claro que o próprio Ray acaba tornando a experiência de assistir esse filme muito mais agradável. Minha nota para ele é uma nota 7.
Agora eu vou falar sobre o filme The Doors, de 1991. Não apenas uma cinebiografia sobre The Doors, mas também um filme de autor por parte do cineasta Oliver Stone. Esse filme é tão psicodélico quanto a época que retratava, os anos 60. O estilo do filme se alterna entre o caótico e o etéreo. É como se você estivesse usando as drogas que a maioria das pessoas usavam naquela época. Temos aqui um enfoque bem maior no cantor Jim Morrison, que afinal é o cara que a gente realmente quer ver. Mas o resto do elenco também é interessante. O filme foi muito criticado por mostrar muito mais o lado louco do que poético do Jim Morrison, mas na minha opinião tinha que ser assim mesmo, porque aquela foi uma época muito intensa. Então abra as portas da percepção e viaje com esse filme. Minha nota para ele é 9. Agora eu vou falar sobre mais um filme nacional, Somos Tão Jovens, de 2013. Esse filme é um pouco diferente, ele se foca num retrato amplo sobre uma época específica da vida de Renato Russo, pois também mostra um pouco do cenário musical e cultural de Brasília, no início dos anos 80. Era uma época tão confusa e tão tediosa quanto os dias atuais, de certo modo. Thiago Mendonça segue aqui a tradição de fazer uma grande atuação num filme em que todos os outros personagens, infelizmente, parecem meio apagados e parecem gravitar em torno dele. Esse é um grande erro num filme que se propõe a ser mais abrangente. O interessante é que o filme acaba sendo muito mais positivo, como se não houvesse a necessidade de mostrar o período mais tenso e mais baixo da Legião Urbana, assim como os últimos dias do Renato Russo também. A gente tem aqui apenas o auge. Essas opções são bem curiosas e acabam tornando o filme de certo modo original. Minha nota para ele é uma nota 7. Agora eu vou falar sobre Amadeus, de 1984. Esse filme, dirigido pelo grande e consagrado Milos Forman, conta a história de Wolfgang Amadeus Mozart, o gênio da música clássica que todos nós conhecemos de alguma forma. Mozart é interpretado de forma alucinante pelo ator Tom Hulce. Não é um filme tão biográfico e possui algumas liberdades artísticas, pois a gente não sabia exatamente como era a vida dele, a gente não sabe exatamente como foi a morte, então Milos Forman usa aqui um pouco da sua liberdade com algumas teorias sobre o que aconteceu realmente na vida e na morte de Mozart. É um filme muito mais focado na rivalidade entre Mozart e Salieri, que era outro músico da época. Por sinal, o Salieri é muito mais desenvolvido do que o Mozart nesse caso, pois é um personagem muito mais falho e humano, com o qual a gente se identifica mais. O ator F. Murray Abraham ganhou um Oscar pela sua interpretação do Salieri. É um filme extenso, abrangente e quase tão épico quanto a essência da própria música do Mozart. Minha nota para ele é uma nota 10. Para finalizar, eu vou falar sobre o filme Os Reis do Iê Iê Iê, de 1964. Tecnicamente, esse filme dos Beatles não é uma cinebiografia propriamente dita. Ele está mais para um documentário fictício, que mostra algumas desventuras pelas quais a banda passava naquela época. Apesar de serem situações inventadas, elas têm uma certa semelhança com o que realmente acontecia com os 4 garotos de Liverpool. É um filme levemente fantasioso, cheio de piadinhas e bem bobinho em essência, o que poderia resultar numa grande bosta, não é? Mas não, é um grande filme, é divertido, te deixa com um sorriso no rosto e você tem vontade de assistir novamente. E também funciona como um belo chamariz para as músicas clássicas da banda, especialmente aquelas da época que é retratada no filme. É uma pérola da comédia musical. Minha nota para ele é uma nota 8. E então é isso, pessoal, esses foram os 10 filmes que eu escolhi para abordar aqui. Alguns deles estão entre meus favoritos, outros nem tanto, mas todos têm alguma importância e falam sobre vários gêneros, como vocês podem ver. Então é interessante que vocês assistam e tirem suas próprias conclusões. E se vocês gostaram desse conteúdo, não se esqueçam de dar um like aqui embaixo, não se esqueçam de se inscrever e de clicar no sininho para ativar as notificações. Como vocês podem ver, eu não tenho os melhores recursos, mas eu vou compensar com muito conteúdo de qualidade como esse aqui. Então, até a próxima!